Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Latitude Podcast. Estamos aqui com a nossa grande convidada de hoje, a Michele Cristianini. Né, Ilan? Isso aí, Certo? tudo certo, cara. É. Mais um sabadão junto aí, Mais um transmitindo. sabadão junto, exatamente, transmitindo aqui ao vivo, direto do estúdio Latitude Podcast. E agora vamos dar as boas-vindas aqui para nossa convidada, Michele Cristianini. Uma salva de palmas pra ela. Tudo bem? Ela tá com aquele olá, óculos todo ali com a mundo. cara de De intelectual, né, intelectual. cara? Intelectual era pra ser fashion. Não, mas é fashion, muito O meu louco esse filho, óculos. mas eu não enxergo mesmo. Né? Meu filho chama de janela do autocarro. E pior que parece só autocarro no Brasil mesmo, porque ele canta pro lado. Mas só que parece janela de autocarro. Eu preciso de lente multifocal para longe, para perto. A idade vai chegando para perto, não vejo nada. E aí eu percebi que os óculos menorzinhos eu tinha dificuldade. Aí quando eu botei uma lente maior, a Pronto. área ficou... O autocarro ficou Não, perfeito. mas é muito bonito esse óculos. Inclusive, né, aproveitar já. Vamos aproveitar, Já já que vamos estamos falar falando de óculos. Vamos falar de rock solid. Claro, porque não? Vamos Eu lá. já tô com o meu aqui, Eu vou olha. mostrar aqui, ó. Tem o casual aqui, tá aqui Ó. pertinho, ó. Esse óculos Cada modelo fashion. super, né? Tem o de criança lá, Eu o vou até inquebrável. eu vou até colocar o meu aqui pra... Convidado ganha? No Brasil a gente pode falar. Não chegou aqui, a gente não conseguia. É muito caro trazer pra cá. A gente tá descobrindo uma forma. Esse Ó, é de e quebra- criança? esse é de É criança. ótimo pra mim. Ó, Você tem esse problema de quebrar Esse tudo? problema. Eu adoro óculos. Quem me rocksolid.com.br e Rocksolid Eyewear no Instagram, Exatamente. tá? Quem quiser conhecer toda a coleção, fazer sua compra lá, é só dar um pulinho que vai ver toda a gama de óculos que tem lá. Ciclismo, né, o Marco? Casual. Ciclismo, Esse esqui, trajeto de ciclismo. motocross, tem tudo. E Atomy. Atomy, exatamente. Como que é o Pra nome quem- do cara que Ah, é o manda bem? grande Rodolfo Barros. Rodolfo Barros. Rodolfo Atomy. Barros com S no final, _. Se você precisar de produtos de qualidade, é uma marca sul-coreana. Basta contactar o Rodolfo Barros por Instagram, por e-mail, no YouTube, no Google. Ele está em todo lugar. Onde você procurar, o Rodolfo Barros está lá. E se você quiser se tornar um parceiro da Atomy, fazer aquela rendinha extra, nada melhor do que procurar o Isso. cara, o E grande. no Brasil também tem, é só falar com ele, ele vai indicar a pessoa que é responsável pela rede do Brasil, É né? isso aí, é isso aí. E Muito tem bem. que falar que é do Latitude Podcast também. Exatamente. E vai ler o currículo da nossa Cara, grande Michele, que hoje tem duas Micheles aqui. tem duas Micheles na sala. Bora. E parece que Michele não acaba no mundo, né? É um monte de Michele. Então, a próxima convidada que você comentou era uma É Michele uma também? Michele também, Tem muita Michele. Esse podcast está bem frequentado. E são mala E falando- igual. E é com 2 L também o É dela. com 2 L. Mas vamos lá. Ela é médica, é anestesista brasileira carioca, mãe, filha, esposa, amiga, uma pessoa super alto astral, não é? Atleta também, né? Atleta, ela Atleta aí é por conta de você. Isso, a grande meta de vida é equilibrar todas essas áreas, né? Fazer isso tudo muito bem, ter essa boa dedicação com a família, com o amigo, trabalho e tudo mais. Isso é fantástico. A gente vê de cara que é uma pessoa de bem com a vida, né? Uma É, pessoa... já chegou quebrando tudo, né? Ó, Já. tomando chá com a gente. Já. Quer dizer, Quebrando- a olha- gente tá tomando chá com ela. Isso não é normal, não é? Não. A gente tá ficando bem... Não, mas eu Tá gosto de Bem chá. disciplinado, não estamos? Tá vendo? Nós estamos ficando cada dia mais disciplinados. A gente tomava vinho, tomava cerveja, agora a gente tá no chá. Tomei até bronca uma vez que eu tava bebendo demais. Tá bebendo muito vinho, mas vinho faz bem. Não faz bem ou faz mal? O que você acha? Faz bem. Faz bem, não é? Moderação. Exatamente. Desde que se tome só umas 3 garrafinhas, eu acho que não tem problema Mas nenhum, qualquer não é? coisa. 3 garrafinhas no pequeno almoço. Você falou disso, eu lembrei da cena que eu vi hoje, era 11 horas, o Portuga tava com aquela jarrinha que eles tomam. Aham, sim. Eu falei, caralho, eles gostam de vinho. Na hora do almoço, Gosta, né? tomando, enchendo o copo e ainda tinha aquela... E não fica ruim, né? Não, meu Deus, é normal, né? Pra eles é água, é o Normal. refrigerante. É. E eu até estranhei. Uma vez eu cheguei aqui e alguns amigos... Você- Vamos almoçar? Vamos. Aí, pediram uma jarrinha, todo mundo tomou um pouquinho. Falei, poxa, o mundo tá mudado mesmo. Você já tentou fazer isso? Tomar almoço com vinho?
E como que você se sentiu depois? É bom. Nossa, eu fiz uma vez, fala aí, Marca, ela Ficou veio daqui. brisado? Tá doido, eu queria dormir, eu Falta queria... de costume, né? É, também, não se acostuma, mas eu fiquei Tem que muito... calibrar o motor. Muito vontade de encostar e fazer aquela... Só uma tacinha, não é mal. Não é mal. Nós Né? tomamos o quê? Uma jarra junto, né? Aquele Foi, dia? acho que foi uma jarrinha. Aquela jarrinha, né? Que eles falam. Foi bem Vamos. tranquilinho, foi tranquilinho. Mas vamos ao que Então, interessa? bora lá, Vamos. bora lá. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Diga lá. Bom, já demos boas-vindas, já agradecemos a sua presença, mas agora é hora de falar de medicina, de anestesia, de todos esse clima que rola. E a palavra é E- tua. E a palavra Manda é ver. tua. Coloca o microfone mais próximo, por favor. Isso. Vem, Fica fica pertinho. isso. O braço vai pra lá, pode A ficar gente, pra você. a gente sabe que você já tem experiência nisso aí, a gente já sabe que você Eu? manda muito bem. Eu não. Mas vamos lá. O que Mas você vamos quer lá. saber? O que todo mundo quer saber. O que todo mundo Eu já quer vou saber? direto ao assunto. Então vai. Como que você veio parar aqui e conseguir essa vaga tão difícil de ser alcançada? Não Porque consegui nada. não é fácil Não consegui nada. conseguir. Nada. Consegui Como não? nada, nada é de graça. Dá pra ter pessoa assim que foi sorte, um pulo. Foi um processo, Pronto. tá? É um processo, não é nada fácil. Eu acho que todo mundo pode conseguir, tá? Às vezes dá uma vontade assim, sabe? Desistir e falar, puta merda. Eu tava lá na minha zona de conforto, já com tudo, né? Já sentada lá na janela e vem pra cá começar do zero. Que merda. E Vamos foi começar. Vamos assim. desafiador. Vamos começar do ano. Em que ano isso foi? 2019. 2019. 2019 parece uma data bem especial, não é? Não, foi em 2019, foi uma época assim, pré-pandemia. Eu cheguei aqui no meio do ano, né? Foi logo depois do feriado do Corpus Christi e a meta era ficar. Eu e meu marido, a gente tinha se colocado um prazo, dos 2 anos. Vamos 2 ver qual é, anos. né? Vamos ver qual é, a gente deixa as coisas em casa, lá, deixa as Fecha coisas tudo, deles, vambora. deixa tudo meio de stand-by, vamos dar um prazo de 2 anos e ver como é que isso fica, como é que rola. Né? E o meu marido começou o processo dele de validação, quando a gente Ele é médico morava também? no Rio. É anestesista também. Ah, Ele começou antes, quando a gente já morava no Rio, e ficava indo, voltando, tudo, a gente foi fazendo bem assim. Foi num processo ainda, num planejamento para ver se essas coisas iam rolar, porque até para chegar aqui a gente precisava de uma forma de se manter, né? Uhum. Não era só sair de mochilão, eu e ele, a gente tem 2 filhos, né? Isso embute uma responsabilidade Claro. que é grande, eu não posso tirar eles do mundo, do universo deles e meter eles num apartamento T0 para comer água com pão com mortadela, entendeu? Então, fora as outras adaptações, também não podia ser uma coisa assim impulsiva, intempestiva. Então, foi realmente tudo planejado. A gente veio com uma ideia de ficar por 2 anos e esses 2 anos a gente se programou. O Adriano, no caso, ele tinha que, de alguma forma, arrumar de estar já produzindo qualquer coisa, né? E por isso ele já tinha começado o processo antes e a gente só veio para Lisboa, para Portugal, quando o processo dele de validação do diploma médico já estava finalizado, tá? Então ele já veio pronto para trabalhar, ainda não tinha validado a especialidade de anestesia. E no início a gente também, essa questão de localização, as pessoas perguntam, por que Lisboa? A gente não tem nenhum parente, nenhum familiar aqui, e era tanto faz. Inicialmente a gente ia vir por Porto, e a gente escolheu Lisboa por uma questão meramente logística. Onde é que tem mais hospitais? Eu preciso trabalhar em um hospital que tenha bloco cirúrgico, que tenha centro cirúrgico, tá? E Lisboa Lisboa é a escolha mais Pronto. óbvia, né? Então, se tem mais, eu tenho mais chance de conseguir trabalho, de conseguir me alocar, e a gente não conhecia ninguém, bola, 0 pessoas. Era começar mesmo do zero, ali cavando, batendo na porta, né? Um diazinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. E lá em 2019, vocês com essa data vamos pegar essa data de corte. 2019, vocês chegaram aqui.
Mas o processo Do de Adriano validação, de documentação, isso começou quando? a gente começou também o visto e tudo. A gente viu Não- Visto, documentação, validação de o diploma, todas período as pra etapas. o do Adriano a gente fez quando estava no Brasil. A minha validação, a parte profissional, eu fiz assim que cheguei aqui. Eu comecei dele o começou lá. start, eu dei quando cheguei aqui, Uhum. tá? E o do Adriano começou quando a gente ainda estava no Brasil, tá? É isso que eu te falei. Quando a gente chegou aqui, o Adriano já estava apto a trabalhar como médico não especialista. E quanto tempo demorou pra fazer esse processo do Adriano? O do Adriano, ele começou em 2017, 2018, coisa assim. Uns Durou 2 anos. 2 anos. O meu levou 3 anos, mas o meu teve a pandemia no meio, Sim. né? Porque a gente chegou aqui em 2019, 2020, Parou. pandemia, parou tudo, e aí eu não E conseguia co- avançar com nada. Eu fiquei curioso. Você falou que o Adriano começou o processo lá no Brasil, né? Sim. E ele precisava vir pra cá, fazer um Sim, pouco. sim. Como é Sim, que é sim. todo esse trâmite? Não, precisa. Para validar a equivalência médica, o diploma médico, a maior parte das universidades, com exceção de uma, que é a UFRJ, Uhum. todas as universidades passam por um processo de validação que envolve prova. Tá? Uhum. Primeiro você tem que mandar uma ementa com um programa da faculdade e todas as faculdades que são públicas, né, daqui de Uhum. Portugal, podem fazer esse processo. Faz depois uma prova primeiro escrita. A prova ele fez lá no Brasil. A prova ele fez aqui. Aqui. Ele deu entrada aqui. Uhum. Mas toda vez que marcava um exame, ele Vinha pegava pra cá. um voo, Uau. vinha, fazia e voltava. Uau. Aí marcava a prova prática. Vinha, fazia e voltava. Aí a apresentação lá do currículo, né? Veio aqui, fez e voltou. Nossa, isso dá trabalho. E você ainda reclama da pós-graduação. Então não é fácil. Então não O é, quê? não é conseguido. Não, mas Tá vendo? são coisas Às vezes as pessoas falam completamente assim, diferentes. pô, 2 anestesistas trabalhando em Portugal, pô, que sorte, Não é. Sorte nenhuma. Nossa. Não é sorte. Não, né? eu- eu acho, assim, Quando você foi apontada como uma possível convidada para vir, eu logo pensei, uau, deve ser, isso vai dar história, porque é difícil. É E uma foi profissão difícil, assim, em todos os aspectos, né? Porque eu cheguei aqui com a perspectiva de validar, das coisas irem, assim, ficarem concluídas, assim, nos próximos 2 anos. E eu achava que eu era, assim, uma puta esposa, uma puta mãe foda. Saía do hospital, eu ficava super orgulhosa por sair, por pegar meus filhos na escola, voltar. Nada. Aqui, eu comecei a ser mãe em tempo integral, né? E aí a coisa mudou. mas como assim? Você não vai entender, mas quem tá me ouvindo vai saber. A gente acha que tem que se dedicar aos filhos e tudo, mas não, eu terceirizava tudo. Né? Eu tinha uma No Brasil funcionária você que trabalhava. terceirizava. Terceirizava. Hoje eu sei que eu terceirizava. Eu Aham. tinha uma funcionária que pegava meus filhos na escola, que fazia comida. Eu nem decidia o que se comia em casa. Era ela. Eu nem sabia. Os meus filhos não sabiam nem qual era o trajeto que a roupa levava do chão do banheiro para a gaveta de volta. Aham. Tá? Nem sabiam. Né? Foram descobrir. Eu também fui descobrir que eles não sabiam aqui. E Entendeu? descobriu que não foi você que nos ensinou. Você vê Mas quantas coisas que você negligencia. Exatamente. Entendeu? E aí você pensa assim, fala assim, porra, que foda. Mas correr isso é a atrás disso. beleza de E você fazer essa escolha. E quando eu fiz essa escolha, eu achei que eu vinha pra cá ser médica e eu virei mãe. Tá? Virei mãe em tempo integral, aquela que lava, cozinha, vê as tarefas de casa, que tá junto, que grita, que fala assim, vai comer isso sim, né? Em casa lá no Rio, eles tinha menu. O fato que eu chegava em casa, eu via que tinha frango, eu via que tinha carne, eu olhava assim, ok, não me preocupava muito com aquilo, né? Mas tinha uma querida, que aliás, se eu pudesse eu traria ela na mala, né? A Vivi, que era assim, a segunda mãe dos meus filhos e
ela fazia as vontades dele. Não quero comer frango. Ela fazia outra coisa. Não quero... E aí, quando eu chegava, às vezes eu chegava em casa, eu via que tinha 3 Não, a Vivi era queridinha, né? Era Vamos trazer ela pra cá, então. Fala isso pros meus filhos. Eu sou apaixonada pela Vivi. A Vivi, um beijo, não sei se você tá vendo, tá escutando. Mas eu sou apaixonada pela Vivi, é uma grande amiga, a gente se fala até hoje. Passou de... Eu falava pra ela que eu preferia, às vezes, ficar sem o marido do que se ficar sem a Vivi. Entretanto, vim pra Portugal, fiquei sem a Vivi e tive que aprender a me virar, tá? E pegar ali as rédeas da educação dos meus filhos. Falei assim, pegar, sabe quando você pega pelo caminho? Mas isso foi porque teve a pandemia e você teve que ficar ali quietinha, como todo mundo? Eu nem vislumbrava. Ou foi porque sim, porque você... Porque mudou a rotina completamente. Porque mudou a rotina. A gente pensou, sabe assim, eu planejei várias coisas, mas não tinha vislumbrado o dia a dia mesmo, sabe? Sim. Eu achava que ia ser tudo ok. As crianças vão me ajudar, o marido vai me ajudar, de fato ajudam. Mas até essas coisas entrarem nos eixos, até essas coisas virarem assim, muito naturais, levou um tempo. Eu também tinha as coisas na mão. Minha roupa estava na gaveta lá dobrada e eu não precisava me preocupar com aquilo. Entretanto, chegou aqui, se eu não lavasse, não chegava na gaveta. Né? Não tinha perna, a roupa não tinha perna. Apesar da roupa ter perna, ela não andava, né? Não andava. Aí eu tive que... Aí adotei um outro modus operandi. Aposentei o ferro de passar roupa. Opa! Isso eu não preciso. Vamos andar Eu amarrotado. sou amarrotado. Todo mundo. Tem uma mulher, eu tenho uma Michele que é igualzinho você. Dobra e vai pra gaveta. No início aquilo me chocava. Hoje em dia... Tá tudo bem. Tá tudo bem. De boa. A roupa amassada não me agride mais. São umas coisas que você abre mão, porque eu falo assim, bom, eu não vou viver passando. Então, passar roupa é algo que eu posso abrir mão, né? Aprendi a cozinhar. Eu fazia, às vezes, cozinhava aquelas coisas assim, mais para os amigos, uma coisa assim mais arrumadinha. Mas ali no dia a dia, é foda. Vai fazer o dia a dia. Ninguém merece, né? E as crianças falavam assim, mamãe, liga pra tia Vivian, vê como é que ela faz isso. Vai comer isso. Então, boa noite, todo mundo dormindo. Meus filhos são todos nutridinhos, não são nenhum magricelo. Então, pode dormir, escovar o dente. Tá certo que nosso microfone não é lá a melhor coisa, mas se você continuar batendo na mesa assim, os pessoal lá da internet vão falar... Olha, assim, pelo que você já falou, assim, é meio clichê, a gente sempre faz essa pergunta, e eu fiquei ainda mais curioso. Diga. Você tinha uma vida muito bem estruturada, mais do que a maioria das pessoas que vêm pra cá, né? Com todo mundo que cuidava ali do dia a dia do seu filho. E qual foi o motivo, assim, realmente para largar? Violência urbana. Tá? Violência urbana. 100%, Teve então. um evento bem perto da minha casa, eu morava em Laranjeiras. Eu ia levar minha filha para catequese e sofri uma tentativa de assalto, apontaram a arma para minha filha que estava no banco de trás. E aí, quando você... Teve, assim, vários quase, entendeu? Mas você, quando tá ali no meio, você se acostuma. O quase é o suficiente para você tomar uma decisão e... Você vai Não, mas esse último quase foi o que... Foi o que assustou mesmo, Foi né? que me deixou com medo de dirigir, que me deixou insegura, que falei assim, poxa, cara, não dá para eu poder viver mais dependendo da sorte, entendeu? Que é isso que eu tô fazendo, tô dependendo da sorte, né? Eu tô esse tempo todo, viu aqui, esse frase já foi assaltar. Aí você fala assim, não, tô de boa, não sei o quê. Eu amo o Rio de Janeiro, tá? Eu amo, eu falo aqui pro pessoal, o Rio, eu falei assim, minha cidade é foda, e é mesmo, entendeu? Eu falei, vai pra lá pra ver se você vai voltar. Na verdade, o Brasil é foda, né? É foda. É um país... Eu falo, super. vamos pra lá, que vocês vão se amarrar. Mas chega um momento que você fala assim, vários amigos meus, que alguém tinha me ouvindo, já estavam assim, blindando o carro. Aí eu falo assim, se eu tiver que blindar meu carro, eu tô assumindo que eu posso ser baleado. Exato. Tá? Se eu assumir isso, é quase que eu concordar, né? Ser omissa com isso, sabe? Tipo assim, ou eu faço alguma coisa, ou eu brindo meu carro. blindo meu carro. Então, Vivo na minha bolha. você fala,
Porra, foda-se, isso pra mim não tá bom, então não é o suficiente e vamos ver qual é. Acho que Vamos é tentar 99% e eu tava, eu É. tenho uma filha que é pré-adolescente, falei assim, daqui a pouco ela vai estar saindo pra rua, eu nunca mais vou ter sossego, eu vou virar Uber da minha filha. Né? Como se isso trouxesse alguma segurança, porque quando sofri tentativa de assalto, foi no Cosme Velho, ali na pracinha ali do Corcovado, e pronto, ela tava comigo. No Rio, meus filhos já andavam sem cinto de segurança atrás há muito tempo. Uhum. Né? Que eu avaliava assim, a chance de eu bater com o carro é menor do que eu ser assaltado e eles ficarem presos. Né? Já que eu nunca bati, nunca tive nenhum acidente grave, então. Pelo menos pra sair do carro, não fica preso no cinto, sai mais rápido. Sai mais rápido. Então todos os dois andavam soltos no carro. Uhum. Né? E... Mas olha só que ponto São, você são chega, as né? técnicas. Você tem que É que preocupar em não pôr o cinto de segurança, porque você tem que fazer uma e aí você começa a de emergência. torta, vai além, né? Chega um certo horário da noite que você já não para mais nos faróis vermelhos. Então é tudo técnica que você vai adotando, mas são coisas ridículas, né? Eu saía de madrugada toda hora. Todo mundo que trabalhava comigo e tal, sempre todo mundo tinha uma história. Uhum. Entendeu? E eu morava assim, do lado da maternidade. Eu ainda diminuía a chance de intercorrências, né? Porque eu morava mesmo do lado, era assim, umas 3 quadras, totalmente factível de ir a pé, entretanto eu ia de carro. E fazia assim, ó, largava o carro assim na mão do manobrista e pulava para dentro. E era sempre assim. E você ouve falar de alguns colegas seus de profissão que também estão seguindo o mesmo caminho que você, por conta desses problemas sociais? É difícil, sabia? É difícil começar do zero. O status do médico no Brasil é muito diferente do que se tem aqui. A classe média aqui em Portugal é uma classe média muito empobrecida, não tem nada a ver com a classe média do Rio. Nada a ver, nada a ver. Né? Aqui, para se ter um bom salário, as pessoas trabalham muitas horas diárias. Tá? Não tem nada a ver com não, o status socioeconômico que o médico tem. Sim. É diferente. Não tem nada a ver. Ai, desculpa. Ai, não, manda ver. Pode falar. Eu percebo, inclusive, eu trabalho de TVD aqui, eu levo muita gente para fazer na faculdade ali em Lisboa. E os médicos portugueses que se formam, eles vão mesmo para outros países para trabalhar. Então, Porque eu vejo muito jovem lá indo e assim, não imagino eles, os caras ganham, acho que é 1.500 ou 2.000 euros no médico, uma coisa assim. É pouco que eles ganham. Esse é o salário É isso, o mais ou salário menos base do SNS. E tá havendo uma grande evasão dos médicos portugueses Exatamente. do SNS. E é por isso. Para eles poderem ter aumentar o salário deles, eles têm que fazer 80 horas, 100 horas trabalhadas. Dobrar, né? Que é surreal. Teve uma altura pós-pandemia que os médicos, não, acho que até durante, que os médicos e enfermeiros fizeram greve e teve uma paralisação para tentar nessa época, eu melhorar acho algumas que condições tinha, de trabalho e salário. E nessa época, eu acho que da pandemia, nomeadamente, os médicos, a população dava mais ouvido à classe, não só médica, classe de saúde. Os enfermeiros também, os enfermeiros também ganham muito mal aqui, sabe? Mas depois, no pós-pandemia, eu acho que meio que caiu no esquecimento. Eles continuam trabalhando, assim, muito, são pessoas, assim, sabe, muito bem formadas, são bons profissionais, mas que não tem zero reconhecimento pelo Estado. Mas é aquela coisa, né, que a gente fala. É a mesma coisa que acontece no Brasil. Os médicos também têm uma formação, tudo isso, e é baixo. Só que lá ele ainda... Só que a medicina privada no Brasil é muito mais forte do que aqui. Né? Entendeu? Muito. Não tem nada a ver. Eu tenho uma curiosidade. Tem uma meia dúzia de alguns hospitais. Só tem a CUF aqui ou tem alguma outra concorrente grande? Que eu só vejo a CUF. CUF, Luz e o Lusíadas. Lusíadas, né? Tem a Trofa também no norte, mas eu acho que é mais ou menos isso. Isso não tem nada, é muito pouco. Muito pouco. É no Brasil pouco. tem toda esquina. Né? Você tem que falar, às vezes eu fico explicando para as pessoas, eu falo assim, no Brasil tem castas, né, de saúde, né? Saúde, né? Tem para todo mundo, para todo bolso, né? De tão
É o tamanho do país que é avançado assim e a medicina a privada. avançada. É óbvio, e a medicina privada é obviamente no Brasil não é exemplo para ninguém, né? Que é uma medicina que também é privada, que defende quem pode pagar. Uma pessoa que não pode pagar também tá à margem. É muito mal isso, né? Sim. Aqui o SNS paga mal suas equipes, os médicos, enfermeiros, auxiliares e tudo mais, mas ainda funciona, tá? A população ainda sabe para onde correr, tá? Agora no Brasil a pessoa não tem isso. A pessoa ou ela tem dinheiro e ela contrata um plano de saúde, ou ela não tem e fica à margem, vive de emergência, né? Vai levando, não tem medicina privada, não tem nada, então não estou falando que isso seja um modelo de saúde, porque não é, né? E o Brasil não é Rio e São Paulo, né? Quando eu falo assim de todos esses hospitais privados e tudo, a gente está falando de grandes metrópoles, mas o Brasil é muito maior que isso e a gente sabe que tem. Senão não teria esses vários programas, mais médicos e tudo mais, porque a gente sabe que por interior nem isso tem. Sim. Eles ficam sem medicina pública e sem nada, né? É porque não tem as privadas, porque não compensa para eles isso. Não tem nada, mas tem um sistema único que teoricamente é para todos, mas não é para ninguém, né? Que as pessoas, a população tá totalmente marginalizada, totalmente entregue a nada, a ninguém. É um paradoxo, né? Um tem, mas não reconhece o trabalho. Quando digo um país tem, ele não reconhece ali, paga devidamente como deveria pagar. O outro tem, mas não tem. Mas não tem. Tem, mas é de mentira, praticamente, né? Eu acho realmente uma pena, né? Olha, a gente já entrou em discussão tipo, mas no Brasil você vai para um hospital público e não paga nada. Aqui você vai para o hospital público e tem que pagar a taxa moderadora. Na sua opinião, você acha que essa cobrança é válida? Ou você acha que o Estado não precisava fazer isso com as pessoas? De cobrar essa taxa moderadora ou... Enfim. Pronto, eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa para falar isso, tá? Mas eu, às vezes, fazia... É que a taxa moderadora... É porque a população é muito empobrecida aqui também, tá? A taxa moderadora é um valor relativamente simbólico. Mas eu falar isso, eu tô sendo... não tô sendo justa com várias pessoas que nem isso têm. Sim. Entendeu? Eu não sei de que forma podia fazer, porque eu vejo que tem pessoas que não têm dinheiro nem para pagar essa taxa moderadora. Isso é um fato, eu vi, tá? Eu fiz os bancos aqui no Garcia de Horta, que atende uma população assim, extremamente simples, extremamente pobre, e nas consultas de pré-anestesia, algumas pessoas iam lá, faziam os exames, pagavam a taxa de moderadora e estavam de boa, mas tinha outras tantas que não conseguiam nem isso. Né, que estavam lá, doutora, não tenho, as aposentadorias são miseráveis aqui, gente. Então, a população é muito idosa, é muito empobrecida mesmo, e pronto. Podia ser só uma ajuda de custo para as pessoas terem um lado, né, que pode advogar que a taxa moderadora faria trazer um pouquinho mais de critério na procura pelo serviço de saúde, mas acaba afetando as pessoas que de fato precisam e que de fato não têm. O que você quer dizer é que poderia ter um escalão, tipo escalão X, paga uma taxa, escalão como vai menos fazer. X. No fundo, eu acho que a população tinha que ter condições de pagar a taxa moderadora. Concordo. Tá? Concordo. Eu acho que esse é o melhor caminho. É o melhor caminho. Eu sempre acho que esse é o melhor caminho. Como vai fazer isso? Não sei. Mas eu acho que aí quando cria escalão, aí faz um monte de regra, um monte de leis, na verdade você cria um monte de burocracia de novo, entendeu? Quando na verdade aquele aposentado, aquele reformado, aquela senhorinha, aquela família devia ter condições de pagar. Pronto. Tão simples quanto isso. Sim. Agora o Estado que tinha que criar condições para isso. Agora com um salário mínimo de 700 euros, é uma vergonha. É uma vergonha, só botar no bico de lápis. Por isso que tá essa crise aí, imobiliária e tudo. E greve de toda semana, dos comboios, dos médicos, dos professores, tudo. Eu acredito, não é só Portugal. Acho que a crise é mundial. Sim. Tá? Mas aqui a população tá sofrendo muito também com isso. Entendeu? Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu acho assim, você tá há 4 anos, né? Aqui? Vou fazer 4. 4 anos.
a segurança social, não, a finanças é a única coisa que funciona aqui de uma forma absurda. Você deu um mole em qualquer coisa, eles estão te mandando. Então, eles arrecadam e não arrecadam um pouco. Né? Então, esse dinheiro vai para onde? Essa é a questão. Eu né? tenho, É a mesma tenho um amigo coisa. português A gente que ele paga. diz, Você pode ver pro capeta, mas não pode vender ele disse que o Estado é o sócio dele. É verdade. É o sócio, porque realmente a carga tributária aqui é surreal. É um sócio, né? Você dá quase 50%, você bota lá no bico do lápis pro Estado. Exatamente, é quase 50%. Realmente é. Não tem o que falar, os caras arrecadam agora, o que os caras fazem com o dinheiro. Não. E isso eu escutei de próprio português falando, não sou eu brasileiro que acabei de chegar aqui. Entendeu? É a mesma coisa. A corrupção tá em todos os lugares. Aí. E todo o dinheiro que o cara investindo na TAP e tudo mais, e por aí vai. Só tem os. Como é que fala? Aí, Os final, ladrões. A população é que paga. Que paga. Mas no fritar dos ovos, você acha que tá valendo a pena para você? Apesar de tudo, apesar das Para mim tá situações? valendo a pena, assim, principalmente no âmbito familiar. Isso eu dou muito valor, tá? No âmbito profissional também tá. Conheci muita gente, tive que aprender muita coisa nova, né? Aprender a trabalhar diferente, com pessoas diferentes, com modos de trabalhar diferentes. No Brasil, as pessoas são muito mais easygoing, entendeu? Para trabalhar. Aqui as pessoas são muito mais by the book, muito mais encaixotadinhas e tal. Às vezes o ambiente é um pouquinho mais pesado e você tem que aprender a lidar com isso. No Brasil é mais easygoing, tá no bloco, no centro cirúrgico e tudo. O pessoal leva mais na malemolência, as pessoas brincam mais. Aqui é todo mundo muito professor, doutor, há muita liturgia, aquela coisa, o doutor, o professor, né? No Brasil todo mundo se chama pelo nome, entendeu? Não sei, óbvio, tem aqueles cirurgiões mais velhos que a gente vai lá por respeito até, falar, doutor fulano e tal, mas não é algo assim que... Sim. A enfermeira tal, enfermeira fulana, né? Eu acho até estranho todo mundo falando, doutora Michele. No Brasil as pessoas me tratavam pelo nome, me tratavam com Michele. Entendeu? E são essas diferenças. Diferenças culturais que vai se adaptando, mas assim, isso falando assim do ponto de vista assim, profissional e tal. Mas eu acho que assim, o meu ganho maior mesmo foi no âmbito familiar, tá? Acho que minha família assim tá mais unida do que nunca, meus filhos são uns fofos, estão assim, sabe? Estão assistindo, cresceram né? muito. Beijo ali, eu mandei Pedro e Maria, beijoca. Sabe? Então, já fico em casa. Tia Michele com o Fred. Fred, é meu sobrinho. Então, eles... Né? Minha irmã também mora fora, então as crianças ficam muito mais independentes, porque mais conscientes dos seus deveres em casa, sabe? Já entendem que se na minha área de serviço tem lá 3 caixas de cores de roupa, né? Por quê? Porque eu também não quero pensar em ficar separando roupa escura de clara e tudo, então todo mundo separa, que aí todo mundo tem condições de botar a roupa pra lavar. Entendeu? Sim. Todo mundo. E Separou não estraga as claras, roupa, né? não estraga a roupa, roupa. porque a gente vive estragando. Aí mete lá, depois vê quem é que vai botar pra secar, quem vai estender, depois vamos ajudar pra dobrar, né? Vamos esquentar comida, todo mundo participa um pouco. A família evoluiu, né, A Michele? família evoluiu, ficou mais unida, ficou mais independente, mais junta. Eu acho que no final, pra vida é isso que a gente leva, entendeu? Verdade. É isso que eu tô, na verdade, sim. As crianças não escolheram ver o mundo, entendeu? Mas então aqui a gente tem uma responsabilidade em relação a elas. E no fundo, quando a gente decidiu sair do Brasil, foi assim, pensando muito mais nelas do que na gente. Porque eu tava bem, do ponto de vista profissional. Né? Meu marido também estava bem, a gente não tinha as pessoas, até quando olhavam, falavam assim, que loucura, vocês saíram daqui e tal. E a gente abriu mão de tudo, né? A gente até, eu costumo dizer, né? Lá a gente estava sentado na janela e saiu para
do ônibus pra ficar na Pra rua. ficar em pé. Dando sinal Querendo ainda. subar. Dando sinal pra ônibus cheio. Dando sinal pra ônibus cheio. Eu tenho uma pergunta, mas antes tem É. um chat ali. Vamos ver quem que é. Outra pergunta. Seu filho mandou beijo. Beijos, mamãe. Beijo da mãe. A Metrícia Cristianini mandou. Você, como estrangeira negra, na sua opinião, você precisa ou precisou mostrar mais competência? Ótima pergunta, hein? É. Boa. Difícil essa, hein? Irmã da onça. Irmã da Olha, eu acho que aqui em Portugal, as mulheres, de uma forma geral, precisam mostrar um pouco mais do que os homens. Isso eu percebo muito mais aqui do que eu percebia no Brasil, tá? Pronto. Elas, até as que são mais ou menos da minha geração, tem até um ar assim mais austero, não se arrumam muito, sabe? Para poder mostrar mais seriedade, como se isso fosse agregar um pouco mais de valor para ela ser levada a sério. Isso eu percebo muito mais aqui em Portugal. Mas do que eu isso é uma percebia. exigência por trabalhar com homens. Eu acho que é de uma forma geral e no meio médico eu acho isso que fica muito mais assim, evidente. É mesmo? Tá? Que curioso. Muito mais evidente. Muito evidente mesmo. E por ser brasileiro. Por ser brasileira, olha, pronto, eu acho que assim, no início as pessoas olham assim com um pouco de desconfiança. Mas depois as pessoas ficam relaxadas. Né? Eu acho que é muito inicial, assim, com um diferente. E o que eu costumo dizer em relação a isso, eu até vejo muito estrangeiro nos ambientes de trabalho aqui em Portugal. No Brasil você não vê estrangeiro, principalmente no meio médico. Aqui tem bastante indiano na parte de medicina, porque eu sei que a medicina indiana ela tem bastante médico que é formado na Índia, que eles estão pelo mundo aí, né? Eu acho que isso tem muito mais no Reino Unido do que No Reino aqui. Unido, né? Aqui por um acaso No Emirados tem eu conheço bastante também. Eu conheço uma pessoa que não é descendente, né? Mas não vejo tanto, não. Eu acho que na Índia tem muito mais. Né? Aqui tem mais das ex-colônias. Cabo-verdiano. Moçambique. Para falar dentro do tema, acho que faltou a gente falar sobre isso, que o pessoal pode estar curioso. Em termos de valor, custo. É muito. Você tem uma ideia assim, gastei por volta para cada um tanto. Você tem esse valor de cabeça, alguma coisa assim? Que eu acho que da documentação, para fazer a validação do diploma, não da especialidade. Porque percebi que são duas coisas diferentes, né? São duas coisas. Eu não tenho esses valores de cor, mas eu não contratei ninguém. Eu fiz tudo por conta própria. Tem lá os emolumentos que eles chamam lá, né? A taxa para poder dar entrada, que eu não lembro nem qual é o valor. Não lembro, tem que olhar, mas isso tem no site. No site. Qual que é o site? Seria o... É o do GS, né? Eu não sei se te não. Não tem problema. Eu não sei. Mas eu tenho isso anotado, pronto. Mas é o órgão, o Ministério da Saúde daqui... Não, Ministério da Saúde não, Ministério da Educação. Ministério da Educação. Porque as validações são dadas pelas universidades. Sim. A minha saiu, como se fosse o MEC daqui. A minha saiu pela Universidade de Lisboa e do Adriano ele fez pela Universidade do Porto. São pelas universidades, não é o... Não é pelo SNS. Não, PDJ não é PDJ da coisa. Pode perguntar. Enquanto ela... O Augusto, não sei falar seu sobrenome, Augusto, desculpa. Werkmeister. Isso. Jagmaster? Werkmeister. Tá. Eu achei que não, fosse Jagmaster, você sabe o que é Jagmaster, né? É uma bebida, mano. Vamos lá. E aí, Augusto? Você sentiu muita diferença entre os hospitais públicos do Brasil e Portugal? Muita. Os hospitais públicos do Brasil são meio jogados... Assim, eu trabalho no centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico é um pouquinho mais... Tem um filtro maior, né? Mas os doentes que chegam no centro cirúrgico, a gente tem que querer operá-los, porque não fez o eco, não fez o eletro, sem falta. No Brasil? No Brasil. No Brasil. O daqui vem muito mais arrumadinho. Sim. Tá? Porque a medicina pública funciona aqui de uma forma muito melhor do que no Brasil.
né? No Brasil não tem medicina primária, né? Então o doente chega no hospital já com a patologia, no hospital terciário, e lá o médico que vai operar que tem que dar conta de pedir todos os exames ali por conta do hospital Uhum. para deixar ele arrumadinho para fazer o procedimento. E nem sempre consegue deixar ele otimizado, e aí chega às vezes faltando uma coisa, outra, e a gente está. E no Brasil a gente está acostumado a colocar em sala, ser mais um pouco mais elástico Sim. com essas coisas nos hospitais públicos, tá? Falta de procedimento. O que você quer dizer? Porque. Não é falta. Falta de informação, no caso, eu acho que Nem seria, de né? informação, de acesso. Não é de informação, não. É falta de acesso mesmo. Acesso ao Acesso ao quê? exame, Ao acesso E àquela... a tudo que antecede a a operatória. doença cirúrgica. Tá? Entendi. Ele já chega ali já Então- com a patologia para operar. E é só que quando ele tem a patologia para operar, aí ele vê que tem uma hipertensão descompensada, ele vê que tem uma diabetes descompensada, né? Que o pulmão também não está lá, essas coisas, e aí que vai ter que arrumar a casa toda. Você já Pra percebeu? cirurgia. Você já percebeu? Eu fui poucas vezes no hospital público no Brasil. Aliás, eu vou poucas vezes em hospitais. Mas eu percebi que quando você vai no hospital aqui, você pode ir aqui, no Porto, onde você quiser, hospital público e privado. Eles têm seu histórico inteiro, desde do remédio de dor de cabeça que você tomou ali até Nos hospitais tudo. públicos, sim. Tudo. Tudo sincronizado. E eu acho isso, puta, muito bom, cara. Barato. Porque Sim, você pode ir sim, em qualquer lugar, acontecer qualquer coisa Tem com um nome você. desse sistema, não tem? Foi até, Não, ainda foi até o nome que o cientista lá, o nosso amigo lá, O que pedala. O Rion, ele falou que participou desse desenvolvimento desse Uhum. sistema. Acho que é esse aí. É Bom, muito legal. Segue o jogo, vai lá. Tem mais? Ih, Tem mais Tem perguntas. mais. Terezinha mandou: inteligente, resolutiva, estudiosa, você será sucesso em qualquer país. Beijo, Tê! Medicina formou. E por que Por que eu escolhi anestesia? nesse... Por exclusão. Como assim? Eu não dava mais para nada. Não é nada romântica. Foi Você por não é exclusão. romântica. As pessoas ficam chocadas quando eu falo isso. Uhum. Mas aí no final da faculdade, eu falei assim, puta merda, e agora? Ai, cara, vão me matar se eu falar que eu quero fazer outra faculdade, que eu não tô gostando dessa coisa de ser médico. Aí as pessoas ficam querendo que eu fale uma coisa assim, sempre sonhei. Mentira, não sonhei nada. Aí andei pela clínica médica. Aí falei, ai meu Deus. Aí pensei, aí flertei com gastroenterologia. Aí depois dei uma outra flertada com a radiologia. Uhum. Aí foi para otorrino, aquele negócio de meleca, nariz. Vai dar. Aí eu falei, especialidade cirúrgica. Eu falei, puta merda, ficar em pé e tal. Também não tô podendo. E aí o tempo tá passando, o pessoal da minha turma na faculdade, todo mundo já estudando para as provas de residência. E aí eu tinha uma grande amiga, Natashinha, que já era anestesista desde sempre. Na faculdade ela já acompanhava os professores, já sempre estava lá metida naquilo. Era que gostava. Ela gostava de fato. Aí, e aí, porra, Natashinha, será que eu dou pra isso? Não sei e tal. E aí, todo mundo tinha que fazer prova para residência, eu tinha que marcar lá uma especialidade para fazer uma prova para alguma coisa, né? Eu falei assim, vou tem que seguir o Rio. Né? E eu andava fazendo uns estágios em terapia intensiva, eu até gostava daquelas coisas, né? Aqueles procedimentos e tudo. Né? Apesar também de não ser muito bem aquela praia. E aí, fiz prova de residência, de internato, como eles dizem aqui, e passei. Pra anestesia, né? E aí passei, né? E aí comecei. Mas é uma área boa. E aí? Precisa de anestesista para quase todas. Legal. Depois eu me encontrei lá. É. Aí depois fiquei bem, gostei. Mas o bacana aqui... Mas demorei pra gostar. Não foi amor à primeira vista, não. Foi construindo. O amor é uma construção. Também Falando em amor, eu até anotei aqui uns tópicos, que é
esse amor, ele tá entre a área de traumatologia, obstetria, doenças por idade ou virologia? Porque a anestesista atua em várias áreas, né? Não é, é uma coisa assim que é muito global É. no âmbito da medicina. E eu até anotei esses pontos porque achei curioso. Porque eu acho que você tem que se identificar com alguma área em Então, especial. Porque são coisas diferentes, são coisas concorda? diferentes. Aqui eu tô tendo que me reinventar, tá? No Brasil, eu não tenho a menor vergonha de dizer, eu trabalhava com uma parte feliz da medicina, né? Eu trabalhava com obstetrícia, eu era extremamente feliz fazendo isso. Eu realmente ficava assim, fazia com prazer aquilo, né? A gente tinha uns grupos de obstetras que trabalhavam comigo, que a gente falava que a gente que a gente não dava plantão, era um encontro Aham. entre amigos e era um encontro entre amigos mesmo. Sim. Trabalhava com amigos, com pessoas que são queridas, que eu adoro até hoje e tal. Eu tinha esse privilégio eu não tinha pacientes, eu tinha as minhas gestantes, né? Que era sempre um momento sempre muito bonito, era um momento feliz. Então eu acabei migrando, ficando mais assim desviada para a parte médica boa, tá? Uhum. É que assim, quando você fala, para quem está nos assistindo, o que que você quer dizer com a parte médica boa? Boa, Eu acho que é o mais cuidar, humana. mais humano, mas o cuidar, Foi o que eu imaginei. tá? Tudo bem, a gente cuida globalmente, né? Não que eu cuide menos de uma pessoa que está muito doente, né? É que é muito mais, para mim era muito mais confortável lidar com emoções menos pesadas do Sim, porque você doente, está lidando entendeu? com Eu pessoas fazia que vão muito mudar a vida, né? bucomaxilo, com dentista, com obstetras. Então, era, de uma forma geral, era sempre um clima bom, tá? É, Era sempre pessoas jovens, pessoas sem muita patologia. Uhum. E nos hospitais públicos que eu trabalhava, também tinham sempre muitos residentes. E aí, apesar de estar... Tinha um outro lado, né? Quando eu trabalhava no privado, tinha mais esse perfil, né? E nos hospitais públicos eu trabalhava com doentes de verdade, com cirurgias maiores e tal, mas estava sempre rodeada de residentes que eram assim, todos assim, foram muito sempre tenho guardado assim dentro do coração, são meus amigos até hoje, né? Que aprendi muito com eles, mas eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei, tá? Uhum. Porque, pronto, a gente sempre aprende, né? E eu acho que com os residentes eu aprendo muito mesmo. E aqui eu estou tendo que lidar com doentes muito doentes. Primeiro, que a população é muito mais envelhecida. O segundo, que são doentes que atingem uma faixa etária mais avançada e são, como eles são melhores cuidados, eles vêm com aquela prescrição gigante. Uhum. Então, às vezes, cirurgias muito simples, né? Uma hérnia de um vovô de 92 anos, aí era para ser uma coisa muito simples, anestesiar para uma hérnia, e aí o cara é o que a gente, uma classe funcional assim, um cara extremamente doente, um coração que apanha para bater, um pulmão todo destruído e que te exige muito mais da sua expertise anestésica para poder lidar com aquele doente do que é o perfil do doente brasileiro também, que é uma população muito mais jovem, né? Então você Entendi. Nossa, tem, curioso. tem que e é diferente, há que se dizer isso, né? Se eu falar para algum colega meu, que eu falo assim, estão fazendo vesícula, anestesiando para vesícula e hérnia, de vovô de 80 e tantos anos, 88, 89, no Brasil, 60, 65, 70 anos, a gente chamava já de vovô, de idoso. Aqui, eu já olho de 65 e já falo que é É jovem. jovem. É jovem, né? Os velhinhos já estão lá para os 80 e muito, 90. Esse Aí dele- um ele é outro passageiro. mindset. É. É o outro. E quando chega nessa idade, eles também. A equipe médica investe, e é para investir mesmo, são pessoas autônomas que ainda têm anos pela frente, só que é um outro perfil de paciente, né? Um outro perfil de doente, que você tem que aprender a lidar e mudar a cabeça, né? Você fala assim, antes, se fosse no Brasil, eu falo assim, porra, por que vai botar na sala para tirar a vesícula desse vovô? E
cara, é para botar, é para investir. O cara é autônomo, tem muita vida pela frente. E no Brasil essa população não chega muito nos hospitais públicos. Tá? Será que é água, o café? Sei. A população é mais jovem É, mesmo. A população brasileira é o país mais Mas jovem. eu acho que Aqui é as muito pessoas- mais a forma como eles foram envelhecida. cuidados, eu acho que as exatamente. pessoas aqui têm mais tempo de vida. Mas é Mas diferente. a O clima, pirâmide tudo, etária cara. também é diferente. É um país mais velho. É um país mais velho. É um país mais velho. Ela tava falando, foi até curioso, eu lembrei de um passageiro que eu levei, o cara embarcou e a gente começou a conversar com um professor, e o cara bem simpático, e aí dava pra ver que ele já tinha uns 50, ele lá vai fumaça, assim. E aí não sei por que a gente calhou de falar de morte, aí ele falou, eu perdi minha mãe ano passado. Eu falei, quantos anos? 89, 80, 90. E o pai tava vivo ainda com isso aí. E ele falou, isso superou tudo, mano. Encontrei meu pai esses dias indo fazer compra. Indo fazer compra, é isso que ela falou. E é isso. E são Mas Autônomo. olha, mas exatamente, é isso que eu quero dizer. As pessoas não chegam na cidade no Brasil. Não conseguem chegar. não chegam porque não tem medicina primária, Exato. não são cuidados, aí morrem de forma idiota. Ah, teve um infarto fulminante, caiu morto. Mas nunca teve chance de tratar a hipertensão, a diabetes, vai chegar aos 50 anos com um monte de complicação decorrente da hipertensão que não foi tratada, do diabetes que nunca foi tratado, nem sabia que tinha. Aí passa a ser fatal um E aí- evento que seria simples, evitável. Eu fiquei curioso, você falou em relação ao desafio técnico. Existe, na hora que você prepara ali a anestesia, diferenças por causa disso? Da quantidade, isso, aquilo? Tem. Eu tive que me reinventar de várias formas. Eu tava lá no meu mundinho, no meu nichozinho, acostumado a fazer meu arroz com feijão. Uhum. E tive que me virar. Tipo, não usa essa substância porque não... Tive que cair dentro, estudar, abrir o livro e vambora. Né? E nesse processo de validação, antes de eu validar o diploma, a especialidade, Uhum. o júri que avaliou o meu currículo me pediu para fazer 6 meses de complementação curricular em cuidados intensivos. Uhum. E aquilo ali para mim foi um balde de água fria. Eu falei, o que eu vou fazer nos cuidados intensivos, no CTI? 6 meses. Eu falei, agora que lascou mesmo. Vou desistir disso. Vou voltar pro Brasil, que senão vai dar lá certo. cuidando, o pessoal já tá só... No CTI. E aí, olha, foi uma das coisas assim mais foda que eu já fiz. Foi muito bom. Né? Eu tive a sorte de cair com uma equipe assim muito fantástica, que me acolheram, que me deram a mão, sabe? Que eu pude não ter vergonha, me sentir à vontade de não ter vergonha para perguntar, de falar, olha, isso eu não sei, isso eu sei. E foi minha primeira experiência de trabalho aqui em Portugal, fui fazendo esse estágio em cuidados intensivos, que foi assim, fantástico, foi um divisor de águas. Essa foi equipe era muito bom. formada de brasileiros, portugueses? Nada, todo português. Por um acaso, foi aqui no Hospital do Garcia da Horta, né? Aqui do lado. Né? A maior parte das pessoas lá da equipe eram portugueses, mas tinha gente de fora também. Né? Não tem preço você trabalhar numa equipe que... Mas é porque ali tinha um espírito de equipe. Uhum. Né? E hoje, assim, conversando com as pessoas, falam que ali realmente é uma ilha, não é comum. Obviamente existem outros lugares e tudo, mas você construir uma equipe coesa, que as pessoas se sintam bem trabalhando, isso eu sinto muita falta aqui. Tá? De ser pertencente a um grupo, a uma equipe. Né? No Brasil eu trabalhava com as minhas equipes e eu estava sempre muito à vontade com elas. Né? Aqui ainda não encontrei o meu nicho. Eu entendo porque eu sou professor de jiu-jitsu, eu tenho a minha escola que tá lá rodando lá no Brasil. E eu treino num lugar maravilhoso também, que o sensei daqui também. Por isso que você me viu lá fazendo minhas lutinhas. Eu ia comentar, mas... Eu também dou aula de Muay Thai.
Eu sou a Kruang azul. E esse senso de pertencer é uma coisa que ou você tem ou você não tem, não adianta. Por mais que você é bem recebido, você não consegue se sentir pertencente. Eu adoro estar lá, tal, mas não é a sua casa. Exatamente. Né? Mas me faz muito feliz ver que meus filhos já têm um sentimento de pertencimento já. Entendeu? E para eles também foi muito desafiador, porque eles não entendiam por que se mudou. Entendeu? E chegaram aqui, tava na pandemia, e aí falou, porra, mamãe, que merda de lugar, tô presa em casa, essas aulas online, eu não percebo nada do que essa professora fala, né? Minha filha sofria imenso, meu filho sofria um problema, uma questão para adaptação, que para eles foi muito difícil, né? Porque a gente tem, mas a escolha, no fundo, a escolha foi nossa, entendeu? E a gente pega e entuba isso nas crianças. E eu tinha uma preocupação muito grande que eles estivessem bem, né? E hoje eu vê-los assim integrado com um grupo de amigos, né, que são daqui, né, estrangeiros ou não, mas vários também são portugueses e tal, me dá uma tranquilidade muito grande, tipo assim, foi a escolha certa. Tá caminhando, tá no caminho certo, né? Tão indo bem. Acho que o Marcos também é pai e aí também a gente é a mesma coisa, né, Marcos? A gente escolheu estar aqui por causa do futuro que eles podem ter que a gente não tem. Sim, a verdade é essa. E eu acho que essa liberdade, né? Eu tenho uma sensação de liberdade. Não, é a muito parte maior. da segurança. A minha filha é nova, ela pega o metro e vai pra escola, volta. Minha filha vai pra escola sozinha, ela tá assim super autônoma, né? Agora eles estão em casa, em gestão autônoma, né? Porque, olha, vocês têm que valorizar. Vocês têm que valorizar. Eu tô aqui, meu marido tá. Eu tava numa cirurgia, tive que mandar ele pra lá pra me render. Olha, ó. Pra me render, meti o pé, vim pra cá. Ele tava em casa, deixou as crianças, e ele fala, Michele, você faz uma confusão nos seus horários, que ainda tem isso, né? Que eu sou muito responsável, não seja. Mas as coisas, às vezes, nem sempre dão certo. Mas ele vai ficar orgulhoso depois que ele vê seu episódio publicado no Spotify, no YouTube. Essa aqui é minha mulher. Ela tá com meus amigos, ó. Aí, ó, o episódio da minha mulher, você vai ver. Ela é importante. Ela foi no podcast. Mas ele é mais tímido, Ele é mais ou menos. Tem carioca também. Ele é carioca. Ele é... Como é que é? É de Niterói. 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 Nada mal. Manda aí. Ó, a Adriana Marques Gurgel mandou. Oi, Adri. Você conhece todo mundo também, hein? Fiz propaganda. Aqui no Brasil, os desafios dos hospitais e demais instituições de saúde da capacitação, como funciona em Portugal? Beijos. E a Michele Melo mandou sobre os partos em Portugal. Falam que a enfermeira faz o parto. É real? Tem, as enfermeiras aqui são muito bom padrão, tá? Elas são, assim, de uma formação, assim, impecável. São enfermeiras especializadas em obstetrícia, né? E o parto normal é a primeira opção porque é normal, né? Porque é natural. Né? As doentes vão para cesariana, se tiver indicação precisa para isso. Às vezes os brasileiros chegam aqui, ficam com medo, vou para Portugal, vão me forçar a ter parto normal. Não é uma forçação nenhuma, né? Nos hospitais públicos, tá? Todo mundo é oferecido analgesia de parto. Eu passo catéter em todo mundo, a pedido ou da doente ou do médico. Ninguém fica sofrendo, gritando, gemendo de dor. É uma opção da parturiente, tá? E a maior parte opta por ser anestesiada, por ficar com catéter de peridural durante o parto. Ela é respeitada nessa decisão. Isso é uma coisa assim que é importante ser dita. Não é aquela coisa assim toda glamurosa como no TBB na perinatal, que tem banheiro, não tem nada disso, é hospital público. Mas é bastante respeitosa nesse sentido,
tá? As enfermeiras acompanham sim as doentes e acompanham de forma assim muito cuidadosa e tudo, e são muito competentes, tá? Eu não teria medo, não, a não ser que a pessoa faça questão de hotelaria. Mas a maior parte dos portugueses tem sim bebês nas maternidades públicas e não há nenhuma forçação, há indicação, tá? Ninguém vai fazer indicar uma cesárea se não tiver uma indicação. As pessoas ficam com medo porque no Brasil há muitos anos teve uma cultura de parto cesariano, que é aquela coisa com hora marcada, igual como ia num salão de cabeleireiros, vai lá, se arruma, o bebê vai nascer sábado de manhã, tá? Eu fui assim, pronto, confesso. Olha. Mas é uma questão cultural, foi instalado cultural. e foi. E aqui é muito cultural ter o parto Na hora normal, que- na o parto hora- vaginal. As pessoas têm, e não é sofrimento nenhum. As pessoas vão lá quando não estão conseguindo, quando não querem ter anestesia, vão lá e o parto vai evoluindo. Quando não está aguentando, pedem anestesista, e o anestesia tem anestesista de plantão em todos os hospitais públicos. Eles estão, apesar dos hospitais estarem num momento assim, de muita crise, com falta de médicos, as gestantes que estão internadas, elas são todas cuidadas, elas não ficam desamparadas, não. E se no meio do parto não estiver segurando a onda, com muita dor e tudo, é oferecida analgesia, elas recebem anestesia e o parto corre lindamente, tá? Não tem banheira, tá? Qual que é Não tem a banheira. outra pergunta? Tem mais? Aqui no Brasil, os desafios dos hospitais de mais instituições de saúde na capacitação, como funciona em Portugal? Na capacitação, Eu também não entendi a pergunta, porque tem vinculação. botou meio direto. E foi. Na parte de formação, Eu acho que. Eu acho que Responde, eu pergunta. acho que é assim, aqui no Brasil, os desafios dos hospitais e de mais instituições de saúde são na capacitação, acho que é isso. Como funciona em Portugal? olha só, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas uma das diferenças que eu vejo assim maiores aqui entre Portugal e Brasil em termos dos profissionais que estão no ambiente hospitalar a presença no que diz respeito à equipe de enfermagem, tá? No Brasil, o enfermeiro na maior parte das vezes ele tem um papel quase que burocrático. Ele é o coordenador do centro cirúrgico, ele é o coordenador do serviço de emergência. E aqui, para além disso, obviamente tem um coordenador de todas essas equipes, mas os enfermeiros que estão na linha de frente são enfermeiros também formados. Trabalham Não mais tem- efetivamente na Você tem- aplicação, na execução dos procedimentos e tudo. Não, só que assim, na emergência, quando você chega no Hospital do Brasil, tá? Inclusive nos hospitais privados, aqueles enfermeiros que estão ali para te atender são técnicos, tá? O enfermeiro do nível superior, geralmente ele coordena essa equipe toda de técnicos. Entendi. Aqui não. Os enfermeiros que estão lá, que estão funcionando a sua veia, que estão te dando a medicação, são enfermeiros formados, são enfermeiros com curso superior. Entendi. Tá? O técnico não pode medicar o doente, o técnico não medica, não funciona a veia, não faz nada disso. Quem faz é o enfermeiro formado. Então, eles estão todos ali na linha de frente, são todos, assim, de uma competência, assim, uma puta competência, tá? Então, são, assim, um nível, assim, muito bom, comparado com as equipes de enfermagem que tem no Brasil, que às vezes também por carência, salários baixos e tal, acaba lançando muito mão dessa Da figura, né? experiência, Do né? técnico, do auxiliar, né? Então, tem o enfermeiro, que é o coordenador, os técnicos, né? No bloco, no centro cirúrgico, são todos técnicos, tá? A maior parte. E os auxiliares que ficam ali mais para a parte de tipo de limpeza. Aqui tem a figura do auxiliar, mas é bem distinta do enfermeiro, tá? Quem tá ali medicando, fazendo medicação, Uhum. fazendo É sinais vitais, enfermeiro. é enfermeiro formado, isso faz muita diferença no cuidado,
doente, tá? Bom, essa que eu acho que você conhece, hein? Adriano Campagnoli, falei certo? Ele terminou a cirurgia. Estava dirigindo, mas sou muito orgulhoso dessa esposa que Deus me deu. Beijos. Beijoca. Catarina de Oliveira. Olá, qual é a tua visão sobre o quanto os doentes são envolvidos nas decisões em relação à sua saúde versus o que acontece no Brasil? E se diferente, o que sugerias que se pudesse fazer mais? Fala aí. Pronto. Isso aí também é uma questão, uma boa questão, Catarina. Kátia, essa é amigona também. É porque a gente já, de vez em quando, a gente conversa sobre isso. Aqui, o paciente, aqui a gente chama no Brasil, a gente refere aos pacientes como pacientes, né? Sim. E aqui como doentes. Mas, entretanto, devia mudar, porque aqui o paciente é muito mais passivo do que é no Brasil, tá? Em qualquer tipo de decisão que diz respeito à sua própria saúde. Ele é obrigado a acatar, seria isso? Ele não é obrigado, ele culturalmente é assim. O médico é um senhor doutor que está sempre num patamar Sim. acima. Ele se apresenta para o doente: eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o professor doutor fulano. Isso já cria um distanciamento, tá? E mais do que isso, o doente, ele acha que esse doutor, ele é o responsável pela decisão da saúde da minha própria saúde, né? E nesse sentido, ele se entrega para cirurgia, se entrega para procedimento, não pergunta nada, acata como se aquele ali tivesse o poder de decisão, né? Então não questiona nada. Então os processos por erro médico aqui em Portugal são muito incipientes, né? Se a coisa botasse para pau na mesa mesmo, tinha muita gente que ia estar no tribunal, porque eles são uma classe muito corporativista e os médicos se acham realmente acima do bem e do mal e se acham realmente no poder de decidir sobre a vida do outro. Nossa, não participa nada. E o doente permite isso. Sim. E o paciente permite isso. Então, é uma cultura que vem de muitos anos. Eu não sei se por conta da ditadura que teve aqui, que foi ontem, mas, por exemplo, numa consulta de avaliação pré-anestésica, né, antes da cirurgia, vou explicar a anestesia e tudo. Aí a primeira pergunta que eu pergunto é: Dona Maria, a senhora sabe o que a senhora vai operar? Não, doutora. Não. Aí, no início eu ia explicar: a senhora vai operar isso e isso. A senhora sabe das complicações, a senhora sabe dos riscos. Não sei, o doutor que decidiu. Ela não sabe o que ela tem, ela não sabe o que vai operar, ela se entrega de corpo e alma e não sabe das possíveis complicações, não sabe se aquele procedimento é curativo ou só paliativo. Então, é um cara que se acha dono da verdade, que indica um procedimento, um tratamento, sem menor responsabilidade. Ele não se julga, né, no dever de explicar para esse doente o que ele tem, quais são as consequências. Ele indica e está indicado. Pronto. E o doente, por outro lado, ele está ali numa situação de uma passividade assim, ímpar, que é muito característica aqui também da população, né? Então, ele não pergunta, ele não se acha... como assim, vou ter ousadia de falar com o doutor? Ele que estudou, ele que sabe, né? Ele que decide, entendeu? Então, é mesmo assim, que perigo, né? E nesse sentido, as pessoas morrem sim, desnecessariamente, têm o seu direito de decidir sobre isso, se quer aquele tratamento ou não. Muitas vezes desrespeitado, né? As coisas acontecem no hospital e ninguém pergunta o porquê, ninguém... morreu, parou. As pessoas não vão lá para... entreguei minha mãe viva, por que morreu? Eu acabei de deixar aqui. Ninguém vai atrás, né, de querer saber, e as pessoas ficam acomodadas nesse ciclo que é muito ruim. E só a população que perde. E isso, a equipe de saúde é assim,
tá? E os pacientes, a culpa é bilateral, Sim. tá? É o doente que não corre atrás, nem a família, ninguém quer saber, né? E às vezes você tem que ficar lá instigando, você fala assim, olha, você vai tirar um tumor do cérebro, você sabe o que vai acontecer? Não, eles acham que vão tirar e O médico no me dia falou, seguinte. mas você também não foi procurar. Tipo assim, ele falou que eu tenho que operar. Aí ele falou que você pode nunca mais sair daqui do hospital, que você pode nunca mais ter vida de relação, né? Uhum. Ele falou que vai tirar metade do seu cérebro, que você vai virar uma abóbora, né? Você tem direito de decidir se você quer viver um mês reconhecendo seus filhos, seus netos, ou amanhã operar E acabou. e acabou. Você vai virar um ser humano sem tumor. Mas você nunca mais vai ser o que você era antes. É isso que você quer e essas coisas não são explicadas para os pacientes, tá? Mas eles também não correm atrás disso. Sim. Mas sim. mas ele é o paciente, né? Ele deveria ser respeitado nesse direito. O dever de explicar isso é de quem indicou. É só que quem Concordo. indica se acha muito além do bem e do mal. Tanto se acha além do bem e do mal que não explica, que passa por cima, sabe? Sim, sim. Que vai, opera e quando tem uma complicação, sequer dá satisfação. Por isso que eu fui fazer um exame de ultrassom da tireoide e o rapaz era brasileiro. Aí ele terminou de fazer, ficou lá, ficou e terminou. Aí eu, então, e aí? Tem alguma coisa? Aí eu, adoro brasileiro. Tava esperando você me perguntar. É isso, perguntem exatamente. O português, eu recebo inúmeras vezes exame de análises. Às vezes no eletro, vem no pré-operatório, né? Uhum. Para poder fazer a cirurgia. Aí vem lá o exame de sangue lacrado. O eletro lacrado. Eu falei, a pessoa vai buscar o resultado do seu exame e a pessoa não abre. Sabe quando é que isso acontece no Brasil? Nunca. Vem tudo aberto. O doente já leu, já foi no Google, já leu, já viu o que tem de alterado, Pô, né? por isso, então, Já vem tudo. Ele já vem. Quando eu vou explicar para os doentes brasileiros o que eles têm, ele já vem assim. Já leu tudo, já sabe tudo. Às vezes eu brinco até falando assim, né? Principalmente na medicina privada. Eu, às vezes, só falava assim, vai, quais são as dúvidas? Já sei que você sabe de tudo, que da tua doença, sei de tudo, vamos tirar as dúvidas. porque eu li, ou eu eu começo, vi. porque ele Os já leram brasileiros tudo. se automedicam, inclusive. E ele lê, ele vai atrás, ele sabe. Ele exerce o direito dele. Ele exerce o direito dele. Exato. Né? O corpo é dele, ele quer decidir, ele quer saber se só existe aquela forma, se só existe aquele tratamento, se existe. Ele vai atrás de uma segunda opinião. Isso é muito comum no Brasil. Eu vou atrás de uma segunda opinião. Você fala assim, você vai ter que operar isso. Doutor, vou procurar uma segunda opinião. E vai procurar atrás, vai atrás daquilo, e não confia, e vai ler, e vai atrás. E a parte também dos processos médicos, por erro médico, tudo. O Brasil sofre muita influência dos Estados Unidos, Uhum. né? Que isso aí chega lá no excesso de tudo, e as pessoas são muito conscientes dos seus direitos, e vão lá, perguntam e tudo. Se alguma coisa der errado, eles querem saber, querem lá o seu processo, o seu prontuário, quer saber o que houve, e vão atrás de querer saber o que aconteceu. É imaginável para vocês? Entregar um parente e depois, morreu. Alguém entuba isso no É Brasil? o caos na Nunca. porta do hospital. É um caos na porta do hospital. Não é difícil, só pra comprar pelo É um clube. caos que vê. Aí, É um de caos. qualquer classe social. Você vai lá, do mais simples, fazem um tumulto no hospital. Como assim? Morreu, que não sei o quê, parará, quer saber, e você tem que dar uma explicação. Você tem que dar uma explicação. Aqui, morreu. Morre. Que trágico. Não, cara, A gente dá risada, mas não, a gente dá. É trágico, mas é uma Mas é a diferença muito realidade. grande. E a população tem que. Eu vou te contar uma experiência que Peraí, aquela posso história. interromper uma coisa? Diga. Faz outro shot nesse negócio. O meu só acabou também. Real, ela acabou também. Vou pisar no acelerador aqui. Pisa aí, Se fizer pisa muito aí. barulho, você fala. Vai lá. Peraí. Mas tem água aí dentro? É. Senão não foi mais. Deixa eu ver. Faz outro shot Não, aí. não, então você estiver levando com Eu água. ia falar- Não, tem. Não, se for fazer barulho. Não, é barulhinho. Um barulho rápido. Vamos lá. Nossa, é assim, você falando isso, assim, eu tava lembrando de um amigo, vou até falar. Ô, Toff, você não pode perder esse episódio aí, hein? Ele
Ele acabou de. Ele tá nos Emirados, ele também é faixa preta e tal. Já tá lá acho que uns 8 anos, 9 anos, né? Desde quando eu fui lá. E aí ele fez todo o processo do certificado de enfermagem e ele tá indo para os Estados Unidos. Já com tudo no esquema para trabalhar. E provavelmente deva passar por todos esses desafios de cultura e tudo mais, né? É difícil, é desafiador, não é mole. Às vezes as pessoas falam assim, porra, o Michele foi lá, o comboio quem tá conhece? passando o comboio. Ó, não é defeito na chaleira. transmissão, não é. É que É a o convidada ela quer um chá, então ela deixa um chá. Caraca, mano. Eu não achei que Agora fosse vai ter que embora, esperar o não. trem passar, mano. Agora deixa eu ver o trem aí. Imagina o barulho que não deve estar lá. Vamos aproveitar pra falar mal dos outros que ninguém vai ouvir mesmo. Falar mal de quem? Né? Nossa, que. Ó, lembra que teve até o episódio do, acho que foi com o Guião também, que eu falei que eu tive uma história do Covid de pé. Eu não sei se você já vai falar nisso, mas é uma coisa que pra mim fez todo sentido. Toda vez que minha esposa pegava Covid, eu tinha um inchaço na ponta dos pés, meus dedos ficavam roxos. A sua esposa pegava Covid Ela e pegava Covid e e você eu, que por ter tinha- contato com ela, eu nunca senti nada de Covid. Zero, bolas. mas nunca testou. Hum? Mas nunca testou positivo. Nem fez o teste. É lógico que ele teve, né? Ele Peraí quer que eu falo assim. ele quer que eu seja o quê? Aí o que Mãe acontece? de nada, que adivinha. Quem está com Covid, É. ficou com alguém que tem Covid, e Covid tem, né? Na teoria deveria ser assim. Pronto. Mas o que acontece? Eu sei que vocês querem água com água. Não, eu, graças a Deus por esse barulho, que já tava ficando doido. Aí o que acontece? Escolha o seu. Aí o que acontece? Como é que vai fazer? Quer mais um aqui? Joga água e eu É? jogo Então um pronto. saquinho. Fortalece. Eu dou uma. Aí aqui assim, pessoal, aqui quando tem Faz a alegria o chá da tarde. Chá da Não tarde. é 4 É horas, chá já da passou das 4, tarde. mas. Peraí, mano, deixa eu colocar aqui. Vocês achando que iam tomar um vinho, né? Pessoal, Mas tá bem essa camomila aqui, tava precisando. Meu filho tava me deixando doido. Não, e eu vim pra cá na pilha, então eu tinha que ir sair de um, vai pro outro. Eu falei assim, eu não vou nem falar pra eles que eu tô preso. Ah, já deu? Então, voltando. Então, eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia, não sabia como tratar. E eu fui ao médico particular. E chegando lá, então, doutor, o que é isso? Ele olhou pra minha cara e disse, eu não sei. Entregou o papel, os meus exames que eu tinha feito, pum. Falei, é? Bom. Cheguei em casa, como bom brasileiro, peguei um medicamento lá, medicamento, não me lembro o nome agora. Tomei e fiquei bom. Pronto. É isso. Era isso. Não, mas isso que você falou Lembrei, era até no começo receitavam para Covid ivermectina. Pronto, tomei ivermectina, ó. Ah, você tomou no outro pé dia, e tomou ivermectina. pumba, tava Era bom. piolho. É pior. Era piolho. Só podia ser piolho. Era piolho. Tomei ivermectina, já era. O pé voltou ao normal. Eu fui, acho que ao médico aqui, acho que 1 ou 2 vezes e eu senti isso que você falou de. Não, é isso. Não tem esse distanciamento. Tem. Eu tô falando assim de uma forma bem assim, bem global. Sim, né? sim, Mas é bem global, mas é bem comum. É isso. É óbvio que Agora, que não é todo eu mundo. tive uma experiência no Brasil que foi top. Tava sentindo uma dor, não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Tava assim, curvando já. Muito tempo. Fui no hospital público. Secado. Sabe? Secado? Sei. Fui lá. O prédio grande lá. Sei. Do aeroporto. Fui lá, o médico olhou pra mim assim. Você tá com inflamação na preula. Preula eu só ouvia falar quando eu não sabia da preula. E ele olhou e falou, toma isso aqui. Cara, enfim, resolvido. Formação na preula. O cara só de olhar. só olhou. É na pleura. 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 Vamos lá. Foi pleura. Pleu. Todo mundo. Pleura. Todo mundo. Pleura. 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 Foi incrível, cara. O cara me salvou.
Tem médico Essa bom, foi tem top. médico bom. Não, tem muita- aqui, tem muita não, eu não tô coisa falando muito nem da, Da da- ser bom, não, né? é, Da cultura da medicina. da né? parte técnica. Eles são muito bons. São muito bons. Tem muita gente muito boa. Tem muita gente muito ruim também. Isso que você falou de ser Deus, tal, eu e minha esposa, a gente é da aviação, né? E na aviação, na Varig, há muito tempo atrás, era exatamente assim. Os comandantes eram Deus. Os caras faziam o que eles queriam. Só que hoje não existe mais essa cultura, porque veio toda a revolução da aviação. Então, hoje quem manda é a empresa. Mas antigamente quem mandava eram os comandantes. Os comandantes faziam o que eles queriam, absolutamente o que eles queriam. E só que teve essa reversão. Não sei se na medicina aqui, né? Porque tem muito mais a ver, acho que, com a cultura do país do que com Tem outra muito coisa. a ver com a cultura e tem muita gente, eu acho que, até politicamente, eu acho que as pessoas que viveram é que a ditadura aqui foi mesmo que ontem, né? Então as pessoas que viveram a ditadura ainda estão vivas, estão aqui, Sim. entendeu? E essa galera ainda está acostumada com cumpra-se, sabe? Com Faça o que faça o que eu eu tô tô mandando. E essas pessoas são quem chefia tudo, quem está no poder, na política, quem está nos hospitais, quem está tudo. E isso cria assim uma amarra, um entrave na engrenagem, entendeu? Essa galera tem que se reformar. Mas pra eu vou dar- falar um pra negócio pra dar- você. Falei isso pra Michelle hoje. Pra dar vez para os mais jovens. A comunidade brasileira que está se formando aqui em Portugal vai ajudar esses caras a dar um passinho pra frente em algumas coisas. E isso é uma delas, porque você sabe que o brasileiro não tem essa, não. É que nem ela falou, ela perguntou. E é Sim, dia eu após acho dia eles vão isso. chegando. Oh, não, mas Não, tá, você tem o pergunta direito, eu vou E ver. refila, mas eu acho que tá certo. lógico. Eu acho que vai mudando o mindset mesmo. Vai. Aí eles vão achando que vai ficando por isso mesmo. Mas não E vai. não vai ficar. E não vai ficar. A gente vai E eu procurar acho nosso que tá direito certo. e- Vai procurar nosso... Quando eles começarem a ver processo de brasileiro, Exatamente. aí eles vão andar mais piano. E eu acho que é bom. Essa mistura é boa. Eu acho que traz benefício para a população. Porque o outro vai falar lá, olha, ele correu atrás do direito dele. Pode até não dar em nada, né? Mas causou dor de tem que. cabeça pro cara. Mas você foi lá e falou assim: olha, não vou deixar isso por isso mesmo. Né? Eu quero saber, eu vou chatear você, porque isso não é assim que se faz. E quando for se deparar com um caso desse de novo, eu tenho certeza que o cara vai pensar duas vezes. Exatamente. Eu tenho certeza que vai ter um outro olhar, vai ter uma outra abordagem. Né? E eu duvido que essa gente que trata essas pessoas, os doentes do SNS dessa forma, eu duvido que faz assim no privado. Eu duvido. Porque quem está ali no privado não é uma outra categoria. Sim. Entendeu? E existe essa diferença bem, bem explícita mesmo aqui em Portugal, entre privado e SNS. Da condição da pessoa de poder pagar e ter um pouco mais de. É claro que tem, né? né? Porque ele sabe que quem tá ali é quem paga o salário dele. Uhum. Agora, ele não vê o doente do SNS como o pagador de salário dele, e que na que verdade deveria- é. Exatamente. E que na verdade é. Tá? Não é tratado da mesma forma. Definitivamente não é. Você tá falando esse negócio aí de que a pessoa, que o brasileiro pergunta, tá? Ontem meu filho tomou uma bolada na escola, aqui. Chegou tudo torto. Meu filho é ligado no 220. Ela vai falar isso? Ele chegou tudo Olha essa Ela não vai história. falar isso não, Olha essa né? história. torto. Conta, Michele. Ele chegou, Peraí, Conta, peraí, Michele. Peraí. ele é ligado 220. Ele chegou todo torto lá no salão. E mãe, tá doendo, não tô aguentando de dor, tá doendo. E aí eu falei, levanta a blusa pra eu ver. Ele levantou, não tinha nada. Aí ele foi lá no banheiro, mãe, ó, passou. Tá bom, beleza. Daqui a pouco, mãe, não tô aguentando. Aí se curvou, ficou lá, não tô aguentando. Falei com a minha amiga, compra um paracetamol pra mim, pra eu dar pra ele. Ela foi lá, comprou. Dei pra ele, filho, melhorou? Ah, tá aliviando. Aí eu fui com ele de novo no banheiro, foi fazer xixi. Vaso todo vermelho. Eu vou te mostrar a cor da urina, pra você ver que eu não... Aí eu falei assim, gente, ele ia estar fazendo xixi com sangue. As meninas, foi a bolada que ele tomou. Eu falei, foi. Aí elas ligaram pro SNS, fizeram aquele teu trâmite, fui pro HC. Chegou lá, passaram Liana e tal, aí as meninas ficaram se olhando assim, tipo, mas ele tá bem. Aí eu falei, tá, mas ele fez xixi com sangue. E elas,
tem certeza? Eu falei, fez. Então tá, peraí. Me deu um potinho, fui lá, colhi o xixi dele. Quando elas olharam, elas fizeram assim. Aí subiram já com... Foi lá pra onde tinha aqui o negócio, fez o exame, beleza. Aí voltou, aí passou pra mim e falou assim, a médica foi, deu um tempo, a médica me chamou e falou assim, mãe, vem aqui. Então, eu vou te dar alta, porque não deu nada na urina dele. Eu, como assim? A urina dele tá dessa cor e não deu nada. Ela falou assim, eu vou colher de novo a urina dele pra gente ver. Colheu de novo, saiu de Eu não vou novo. falar. Você vai... Pera. E aí eu falei assim, gente, como que pode não ser? Doutor, mas como assim não é nada? Aí ela falou assim, não é nada, não tem sangue na urina. Eu falei, e essa cor? Ah, foi algum sumo que ele tomou, não sei o que. Eu falei assim, não, ele não toma, meu filho é autista, então ele toma certos tipos e come certos tipos de coisa pela cor. Eu falei, não, ele não tomou nada de morango, nada disso e tal, não sei o que, beleza. Aí foi lá, fez xixi, saiu de novo, aí ela foi, levou de novo. Eu falei, gente, eu quero falar com um técnico desse lugar, porque eu quero saber quem fez o exame, chamaram, cara, pra mim. Pra falar e o comigo, resultado, e o Michele? resultado. E o resultado? Ele comeu beterraba. Na hora do almoço. Eu falei, mas doutora, na hora do almoço. Agora saiu assim. Aí ela falou assim, Michele, ele provavelmente ficou prendendo até agora ele ficou prendendo essa urina. Muito provavelmente. Mas o técnico veio pra conversar comigo e me explicar, porque eu não tava aceitando. Sim. Eu não tava aceitando. Você ia aceitar um negócio desse e falar, quer dizer, você é médica, né? Sim, mas vai explicar no seu direito. Você vai falar assim, olha, normal não tá, então me dá Normal uma também. explicação. Sim. Então me dá uma explicação factível. Sua Mas mãe- é isso. sua mãe É que sobre ela isso. esqueceu de tirar o beterraba. No resultado É. final, É. no exame... Aí da liga fala assim, Mas Urina mas é com sobre suco de isso. beterraba. Pode falar isso. Alguém tem que dar alguma explicação, Sim. né? Ela tava ali ela tinha um nexo causal e não estava convencida. E ela estava ali com um especialista que tinha que, pelo menos, deveria tranquilizá-la no tocante, olha, as probabilidades são essas, o exame, essa cor vermelha, porque dá pra ver se tem hemácia ou não, se tem deixa eu sangue ver ou se ela não. mandou Não, a áudio. médica, Peraí. a Deixa- médica falou pra mim assim, ó, eu vou dar alta porque ele não tem nada. Eu falei, como assim? Eu Aí- quero uma explicação. Deixa. Sim, Eu não mas sei você se tá ela certa. mandou áudio, mandou texto. Ela mandou assim, ó, as meninas estão falando tipo, pra eu fazer um barraco. Eu falei, vai pra casa, mano, que você já... Vai dar ruim, Eu né? falei, vai pra casa que é beterraba que você deu que eu sei. Aí ela não respondeu mais, veio embora. Como fazer barraco? Isso porque já tinha tido todo esse diálogo. Branco. Fazer barraco, mano, eu fui escondidinho embora. Imagina, menina, 7 pedacinhos de beterraba vai fazer esse estrago. Eu nem nunca tinha reparado nisso. Ah, pronto. Ai, meu Deus, já sabe. Beterraba. Chefe, vamos falar esporte. Qual o seu esporte? Esporte, olha só. Ele olha assim, a pessoa que eu sou atleta, Ah, né? você é que eu vi. Não, A cotovelada dela tava até bonitinha. tava bonitinho? Tava, pô. Eu treinava direitinho. Não, pô, mas é gostoso de É treinar, gostoso, né? é Depois de um gostoso. dia de estresse, bater no não, aparador. eu gostava. Você não faz aqui, não achou? Não tem vontade? Não achei, eu não achei nem tempo. Não tem tempo, né? Eu não achei nem tempo. E aí eu tenho que estar coordenando meus horários com o do marido, com o das crianças e tudo. E aí eu faço lá uns momentos de musculação. Né, minha irmã que costuma falar, você já vai para os seus 20 minutinhos? Eu falo, 20 minutinhos. Aí às vezes dou umas caminhadas, umas corridinhas com a Márcia, com Uhum. o Marcinho, né? Mas faz tempo que a gente não consegue. E desde o meio do ano passado para cá, eu tô treinando paddle com a minha filha. Legal. É isso aí. Paddle É o que eu tenho feito. Né? Pedal é... Bom, É pedal o- é tênis, Sei É um- lá, é é um um tênis metido a bestinha lá com uma raquete. Mas dizem que é mais fácil, né? Mas eu não sabia de nada. Eu não ainda não sou tá. boa nem de ping-pong, então. Mas é uma boa iniciativa. Hoje a gente consegue acertar a bola. Eu falo com minha filha, Maria, é o nome dela. Maria, a gente assim, o Rodrigo, que é nosso treinador, falou assim, ele é foda, ele não desistiu da gente. Que a gente achava que a gente era ruim. Mas a gente estava muito abaixo de ruim, do péssimo. Né? A gente não era nada. Pra Teve ficar um dia, ainda precisa muito. ele né? precisava muito. Teve um dia que ele falou assim, vamos fazer uma aula teórica. Ele teve que aula teórica. Ele percebeu que a gente entrou e a gente não sabia nem as regras.
Às vezes ele pedia pra contar o ponto, a gente nem sabia o que tava fazendo, quando era ponto, quando era nada. Ele teve que dar uma aula. Aí eu falei assim, gente, a gente não era ruim não, Maria. A gente estava abaixo de nada, a gente caiu de paraquedas, decidiu, vou aprender isso aí. E fomos. Quando eu falo pras pessoas, mas tá sendo gostoso. É um momento meu e da minha filha. Tá Toda certo. segunda-feira a gente tá lá juntinhas, a gente almoça juntos, depois, né, às vezes não dá pra almoçar juntos, mas no Paddle a gente tá junto lá. E as viagens? Eu sei que você gosta de viajar também bastante. Gosto de viajar, e as viagens são sempre em família, e é um momento bem gostoso, né, que a gente curte, as crianças curtem bastante também. Última vez... Mas você não é do tipo da Márcia, porque a Márcia é doida, A doida da viagem, né? A Márcia é mais que eu. A Eu Márcia, já acompanhei ela ela em de barco, algumas. de autocaravana, Sim, de jegue, sim. Mas de avião. tudo. O Não, que não, aparecer na não, frente A dela, experiência que ela falou da autocaravana foi bem bacana. Não, Marcinha é da abaixo de 1.000, 10 a 0 de mim. Não, a gente viajando tradicional, vai lá, ou vai de carro, ou pega um aviãozinho, senta, às vezes vai no... Uber me liga, tá? Às vezes. Não, mas isso é bom. Às vezes a gente vai nos momentos assim, tem umas histórias engraçadas, né? Porque as crianças são crescidas, às vezes a gente se toca tudo no mesmo quarto e é engraçado. E a gente faz essas reservas assim por online e tudo. A gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente, e sempre é um momento assim pitoresco. Né? As crianças já sabem onde é um pulgueiro, onde não é. Já olha assim, ai, mamãe. Legal. É legal que já tem essa engraçado. consciência, já vira. Eles já sabem de tudo, já lembram de tudo. Não, mamãe, aquele hotel, pelo amor de Deus, né? Era poeira pra tudo quanto é lado, esse era úmido, esse era aquilo. Porque você só vê na prática, né? Quando chega lá. E Mas a parte é isso que engraçado. faz a viagem essa ficar boa, né? viagem. É muito legal tá fazendo isso com eles. Às vezes eu brinco com eles e você, né? Vamos aproveitando. Tá com quantos Porque anos? daqui a pouco eu tenho uma filha, tá com 15 anos. Ah, e é só uma filha? Não, eu tenho um casal. Um casal. E o outro vai fazendo 10. Ah, Ele tá mandando aqui, ó. Linda, minha irmã. Parabéns, orgulho, te amo. Não, esse é um touro. Touro? é irmã? É a irmã? Deve ser a irmã. Linda, minha irmã. Parabéns, orgulho, te amo. Tá, A outra eu só foi tenho a duas Ana irmãs. Cláudia. Michele, muito estilosa, amiga. Parabéns. A Ana foi minha R+. E depois virou uma amiga querida. O que é R+? R+, na residência médica da especialidade, Uhum. né? É o que tá no ano acima, Ah, né? E aí a gente conseguiu, a gente se conheceu. Na verdade, a gente já era da mesma faculdade. A gente se conhecia, ela era de um ano à frente, né? Mas a gente não era amiga na época, mas já era da mesma faculdade. Aí a Ana Cláudia foi para o Sul fazer residência e depois veio fazer o 3º ano de especialização no mesmo hospital que eu estava. E foi um encontro muito feliz. Foi. O Marco anotou aqui, ó. Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha. Qual foi o melhor? Cada lugar desse tem uma história. O mais marcante, não sei. Cada um tem uma história, Cada um um tem uma hotel, um história. fogueiro. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Cara, não dá pra escolher assim qual o melhor. Não? Não dá, não consigo escolher. Sabe? Cada um foi uma pegada, foram momentos diferentes, a gente sempre tá junto com as crianças e tal. Foram todos especiais, estou aqui lembrando de tudo, mas de todas essas viagens, e é sempre divertido, é sempre engraçado, é sempre. Os perrengues são engraçados, depois, na hora você não gosta nada, né? Mas depois, né, desde de hotel, a comida, a hábitos diferentes, e às vezes você segue, vai, olha num blog que tem a mania do lugar barato, entendeu? Sabe? Minha irmã fala, mas a pobreza não sai de você. Eu falei, não sai. Aí eu tem que pegar, eu vou atrás, falo assim, olha, lugar para comer barato. E aí eu fico naquela fixação, e carrego a família toda para um lugar que é o ó do Borogodó, e fica todo mundo querendo me matar, muito engraçada. né? Eu tenho várias, né? O Adriano vai falar, se ele pudesse te falar, meu marido, ele ia falar da história de Arembepe, né? Foi uma viagem, a gente tinha acabado de casar, não, a gente já era casada, a Maria tinha acabado de nascer.
E aí eu carreguei ele e a Maria para um lugar chamado Anhembepe, que é perto da Praia do Forte, na Bahia, e só a Janis Joplin conseguiu ir para lá. Só com muita heroína na cabeça. E eu, Era uma trilha que você tinha que fazer. impraticável. É impraticável. A gente teve que sair de lá no meio da noite e ir para a Praia do Forte, para o lugar onde as pessoas vão. Porque se lá fosse bom, todo mundo conhecia. Tava famoso. Aí eu fui para tentar um low cost, aí acabamos saindo de lá. Né? Tem vários assim. E qual que é a próxima latitude? A gente vai para Marrocos. Vai pro Marrocos? É um desafio, hein? Andar de camelo, deserto. As crianças estão super E um animadas. insetinho já. Casa Branca é a capital. É já Marrakech. 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 A gente vai para Marrakech. Mas tem Casa Branca lá, não Tem. Mas a gente vai para Marrakech. Não é em Marrocos que tem os insetos lá, que o pessoal come os insetinhos? Não sei. Sei lá. Eu sei que é na... Se for, experimenta. Porque Eu vou experimentar, olha. Esse é uma outra coisa, assim. Não sei. Culinária é muito diferente, também não teste, não. Não, Isso aí é, sei lá, pra China. pro lado da Coreia. O touro é a Mônica. Sua É a irmã, Mônica. direto da Espanha. Minha irmã. Não, eu só tenho duas Ah, irmãs, então. só tenho duas irmãs. É isso. Aí ela tá A falando minha que tia antes tinha você falado. vai pra casa dela. Antes de ir É. pra Marrocos. Bem desse jeito. Não fala não, papi. É isso que ela achou. E na cabeça dela eu ia ontem. Vai pelo Algarve, Sexta-feira. depois Espanha e pronto. E vai. Marrocos. Pertinho. Bem Logo desse ali. jeito. Logo Que nem ali. mineiro fala. Logo ali. É logo Mas ali. da Espanha vai de avião para Marrocos. Ou Vai. de avião? Legal. Barco. Top. E aí, rapazes, mais alguma Eu adorei. questão? Olha, Mais uma questão? Olha, se deixar, a gente fica aqui uma vida. Ficar batendo. Olha, mas eu tem não que posso ir embora, ficar uma né? vida. Eu tenho 2 filhos pra criar. Eu também já Eu tenho tenho eu tenho casa. Não, Olha, eu- eu tô olha, doida. Foi muito legal tudo que você compartilhou com a gente aí, essa cultura de hospital que a gente não conhece, né? A gente sente algumas coisas, essas diferenças, mas não Sim. tem essa explicação tão clara, né, mano? Porque Eu a não- gente tá, tem por que tá- trás dos bastidores. Eu tô ali, exatamente. Tô ali quando você entra no sistema que você tem essa percepção. Né? Mas, pô, Mas não é só isso, a Tô forma lá, como tô. você passou também foi muito bem. Eu acho que qualquer um que assiste esse episódio vai ter uma ideia, não só para quem é mas a usuário, gente mas tá para quem aí, trabalha. exatamente. Entendeu? Estamos aí pra mudar. É. Ó, a Catarina que tá me assistindo, é minha amiga. Eu digo que é amiga Tuga, mas ela não é Tuga. Ela não é Tuga, ela é de Macau. Ela que fez a pergunta. É, já, não, foi já. uma ótima pergunta. Legal. E ela tá aí, ela tem essa percepção e ela é infectologista, fazendo cuidados intensivos e tá ali na linha de frente para tentar mudar e ela não fica naquela zona de conforto, ela quer saber o porquê e vamos fazer e por quê. O doente parou por quê? Né? Uhum. Parou até no Brasil, né? Parou porque, né? Até a bateria, parou por quê? Imagina o Olha a doente. validade, se não É, tá vencida, vai- Também vai- por que parou? Aqui o doente para e parou. Ninguém quer correr atrás, ninguém não é notificado. É um tal do fica por isso mesmo, que é assim, Não dá. Boa. não dá. Adorei Pronto. também, adorei o bate-papo. Bom, é um tema que a gente nunca trouxe aqui para o podcast, Sim, né? sim, mas é aquela ideia que a gente tá de trazer saúde, né? Esporte, tem tudo a saúde e estilo de vida. E tem a ver com saúde isso. É muito É. bom. É um Tem tema a ver com saúde. Vocês acharam que eu ia falar sobre esporte, que eu só treino todo dia. Eu treino para comer. Ó, quem estiver assistindo aí da audiência aí, ó, se inscreve lá no YouTube, no Instagram, Latitude Exatamente. Podcast, ativa a notificação. A gente precisa da inscrição de Seguidores, vocês, seguidores. pessoal, Pra gente por continuar favor. com isso O aqui. pessoal tá gostando, se está gostando dos nossos episódios, dos nossos convidados, por favor, não deixe, né? É. Siga a gente. Tem outros Compartilha. conteúdos lá também, outros temas, né, Marcos? Isso E mesmo. compartilha aqui, ó. E outra coisa, Ilan, aproveitar também para pedir a colaboração deles, para indicar um tema que eles querem. Sim, Um tema sim. relacionado à saúde, ou até alguma coisa relacionada Esporte, aqui a lifestyle. Portugal, ou outros países, não sei. Mas a gente está aqui
para entregar para vocês o melhor conteúdo Ela entregar com os melhores é o presente convidados. dela. Não Ah, tem é óculos, mas verdade. tem presente. Ah, tem presente? Tem. Ninguém sai aqui com a mão abanando. Tá pensando o quê? Rosa, transparente e amarelo. Qual é Ah, Rosa, eu sou patricinha. Eu gosto. a Eu Penélope? gosto de pena. Eu Olha, gosto. então- Aliás, isso no hospital é muito também, engraçado. nosso parceiro aqui, ele também a gente sempre entrega aqui um presente pro nosso convidado. Ah, adorei. Um estojinho pra você levar lá pra quando você for Eu, trabalhar. eu, eu ia perguntar o que era ato. A Atom ele é uma empresa que ela produz produtos de higiene pessoal, higiene saúde. pessoal. Você pode comprar vários através do aplicativo. Isso te gera pontos e te dá desconto. Ó, Beleza, olha ganhei aqui. uma escova de dente. Quero ter que fazer. Pulverizada a ouro e com a pasta de Uma dente pasta de aqui dente. com própolis e mel. Eu posso ganhar duas? Pode. Sabe O que Rodolfo, cara- não vai achar ruim. Ele não Não. vai achar ruim, não. É porque em Rodolfo casa eu não- tenho dois. Rodolfo. Eu quero A nossa, rosa, mas... a nossa convidada aqui, ó. Azul. Olha, vai vai levar ter- do- Filho? Vai pro filho, vai pro filho. Pronto. É azul. É azul. Eu tenho uma azul isso, também. Você sabe Adoro como é azul. que é, né? Pronto. Sim, sim. Se eu levar para um outro, é só assim. Eu sou do tipo que leva bolo para casa. E não leva naquela que não é o papel, naquela quentinha. Eu sou dessas. Pronto, então tá presenteado. A mãe e o Pronto. filho. Aqui, Pronto. crianças. Vai escovar os dentes hoje, viu? Olha que fofo. Ai, Rock Solid Eyewear. Dá uma olhada lá, os óculos. rocksolid.com.br e Rock Solid _ Eyewear. exatamente. Vamos lá, Isso vou pôr aí. esse aqui agora. Hã? Eu odeio, o pessoal odeia esse óculos, mas Odeio. eu acho top. Top. É isso aí, Muito pessoal. obrigado. Então, galera, Obrigado. valeu. Obrigado pelo Obrigado. convite. Espero que tenham Obrigado. gostado. Dá um tchauzinho lá, ó. Pra qual? Cá do meio, lá de cima. Aí, Ei. tchau. Eu fiquei olhando pra aquela, achando que era aquela ali que tava com esse